Bom, de todos os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, esse foi disparado o filme que melhor entendeu e melhor representou o personagem. O Homem-Aranha nunca era pra ter sido um molecotinho do tipo o Sr. Stark, com tudo bom e do melhor, sabe, felizinho. Não era, ele nunca foi, não era a essência do personagem essa. E esse filme é o filme que conserta isso. A gente vê o Homem-Aranha autodidata, resolvendo as coisas sozinho. É um filme que é fiel em ambientação. Finalmente a gente tá vendo o Homem-Aranha que não tá tendo que viajar pra Washington como foi em Homecoming. Ou pra outro país, né? Quer dizer, pra outro continente, como ele teve que ir pra Europa, lá em Guerra Civil, e ir longe de casa também. Ou ir pro espaço, como foi em Guerra Infinita. Ou uma trama maluca, multiversal, como foi em No Way Home. Aí a gente agora tá vendo o Homem-Aranha raiz em Nova York, nos terraços de Nova York, nos becos de Nova York, no dia a dia do mundo super-heróico, super-vilanesco de Nova York, com os típicos sofrimentos do dia a dia do Peter Parker, é tudo, a essência total do Peter Parker. É um filme que traz vários dos vilões do Homem-Aranha com o visual característico deles dos quadrinhos, sabe, Escorpião, Lápide, Boomerang, Tarântula, Ramrod. Eu vou até falar mais disso no vídeo de referência também, easter eggs. Vou trazer outro vídeo pra vocês completassem também. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo é que muita gente só tá falando da referência às capas clássicas das HQs do Aranha e não tá percebendo como é que essa introdução dos vilões é algo muito além de só uma referência. É, na verdade, uma forma de estabelecer a galeria de vilões do Homem-Aranha no CM de forma orgânica, como é nos quadrinhos, entende? Sem precisar de 1001 explicações. Isso faz você sentir que realmente está vendo o Homem-Aranha dos quadrinhos, porque nenhum outro filme fez isso. Tipo, o Duende Verde tem muita explicação para justificar o porquê ele tem força aprimorada, planador, bombas, etc. O mesmo foi com o Octopus, né? O mesmo foi com o Homem-Aranha, com o Lagarto, com o Electro, com o Abutre, com o Mistério. Mesma coisa sempre, um padrão. E fica claro na conversa entre os três Peters e No Way Home que eles só enfrentaram isso. A única coisa que eles enfrentaram, fora isso, só lutaram como bandido comum. Já agora, em Homem-Aranha Brand New Day, você percebe logo no início do filme que o universo do Homem-Aranha, a Nova York do Homem-Aranha, já tá lá, já existe. Não precisa ser realista, não precisa ter 1001 explicações. Ele é o herói e os subvilões estão lá já. É como você pegar uma revista em quadrinho, cara, tá lendo já, sabe que tá aparecendo vários vilões ali. Você não precisa ver a origem de cada vilão em cada história em quadrinho, percebe? E eu achei isso muito importante porque é uma coisa que a Marvel ainda não tinha feito no cinema. Sabe todo esse conteúdo de teoria, vazamento, análise? Tem canal Dark faturando alto exatamente com isso. Sem rosto, sem gravar voz, sem ninguém saber quem tá por trás. O conteúdo que carrega sozinho. E a vantagem é a escala. Você replica em vários nichos e ainda internacionaliza, né? Você traduz para faturar em outros idiomas. O mesmo canal, o mesmo vídeo. Isso não depende da sua cara na tela. Foi por isso que eu finalizei agora o YouTube Dark 2026, que eu venho construindo desde janeiro. É o treinamento mais atual que existe para canal Dark. E cobre tudo, do zero até a escala. O preço de lançamento é R$ 997 reais, mas para essa primeira turma, pelo link que tá aqui embaixo, tá sendo por R$ 397 reais. 12 de 39, cara, de verdade. É para vocês aproveitarem. Eu quero realmente fazer uma leva de empresários. Não é youtubers não, empresários de YouTube. Deixei o link aqui embaixo. O sofrimento do Peter Parker. Essa introdução, mostrando o Homem-Aranha lidando com vários supervilões, também ela é narrativamente importante para a história porque mostra como que o Peter tá 100% focado em trabalhar como Homem-Aranha. Ele tá 100% workaholic, né? Igual eu também sou workaholic. É os dois Peter, né? O Peter é um personagem bem fatalista. Então ele aceita como uma fatalidade esse destino que ninguém mais conhece, Peter Parker. É como se ele não tivesse que fazer com o fato que ele deixou de existir como pessoa, sabe? Ele tá abdicando de toda a vida dele como Peter Parker e sendo só o Homem-Aranha. Logo no começo do filme, uma vizinha, gatinha, dá em cima dele, né? Fala que eles moram no mesmo andar e imediatamente o Peter pede pra mudar de andar. Ele não tá pensando em relacionamento, ele não tá pensando em seguir em frente, ele ainda tá de luto pela Tia May, ele tá de luto pelo relacionamento que ele perdeu com a MJ. Ele ainda ama a MJ e ao mesmo tempo ele não quer uma pessoa morando perto e interessada nele. Então ele vai para andar do terraço que não tem ninguém, principalmente para evitar que descubram que ele é o Homem-Aranha. Porque o lugar em que ele mora não é a casa do Peter, é a base de operações do Homem-Aranha. Você entende a diferença? Se vocês repararem, as únicas pessoas que o Peter conversa, ele só conversa como Homem-Aranha. Tem a ver com o trabalho dele. Ele conversa só com a capitã de polícia, a Jean DeWolf, e com o justiceiro. O Peter não tem vida social de verdade, e a verdadeira mensagem do filme, no final das contas, é essa aí. Esse é o tema do filme. Hoje, muitos jovens vivem isolados, principalmente desde a pandemia. Sabe, trabalho home office, estudo home office, ou mesmo que eles estejam presencialmente, eles se sentem desconectados. Não tem amigos, não tem suporte familiar, ou suporte da comunidade. Muitas vezes são jovens que mergulham em algum tipo de escape, né? Trabalho, games, drogas, celular, qualquer coisa que mantenha a mente deles ocupada. E nesse filme a gente vê essa analogia. O Peter vê a MJ e o Ned vivendo a vida através da tela do celular, enquanto ele não vive. Ao mesmo tempo a gente também não vê o Peter se esforçando para sair dessa situação. Ele sofre e ele se deixa continuar sofrendo. Sempre que ele se frustra, ele vai lá descontar as frustrações em ser um Homem-Aranha. Ele tenta transformar esse sentimento ruim em algo bom para os outros.
O Homem-Aranha sempre foi um personagem extremamente identificável para os jovens adultos, né? Então, tipo, é muito importante que as histórias dele tenham esses temas, que a galera consiga identificar e se conectar com eles. Os filmes do Tobey Maguire faziam isso muito bem. E esse filme fez isso muito bem também. Apesar de não tocar no ponto do dinheiro, né? Que é um ponto muito importante. Vamos deixar para falar isso em outro vídeo. Outro ponto interessante nesse tópico é o quão fatalista o Peter Parker é com relação a tudo que aconteceu. Digo, óbvio que é muito pesado. Todo mundo que você ama, esquecer quem você é pesado demais. Mas ao menos as pessoas que ele ama ainda estão vivas. Pelo menos isso, né? Esse é o exato contraponto que o Frank Castle dá pra ele. Pô, moleque, você acha que isso aqui é uma escolha? Que eu vivo assim porque eu gosto? Se as pessoas que eu amo ainda estivessem por aí, eu não estaria me escondendo? Óbvio que é mais complexo que isso, mas, porra, eu adoro como o filme trabalha essas questões, esses pontos de vista. Porque são casos diferentes, mas que dá pra se comparar, né? Ainda mais quando você coloca em contraste como o Homem-Aranha do Tom Holland já era nos outros filmes. Ou seja, pontos de vista do próprio Tom Holland, do próprio personagem, do próprio Peter Parker. Ele não era pra ser aquele bobinho, empolgadinho. Senhor Stark, né? O Peter Parker é pra ser um cara ferrado, reclamão. É um cara que tá constantemente, né, se autodepreciando mentalmente. Pô, eu só me ferro, né? Ninguém me ajuda, tudo tá errado pra mim. Esse é o Peter Parker. Quem assistiu o desenho dos anos 90 sabe como é que era. Todo final de episódio era ladainha pra caramba. E era muito bom isso, né? Não gostei da brincadeira. Homem-Aranha é sofrência. É igual gostar de música sertaneja. É música de corno manso? É, mas porra, a gente gosta, não é verdade isso? Inclusive tem um arco nesse desenho clássico que a mutação do Peter tá avançando e ele vai pedir ajuda aos X-Men. Daí o professor Xavier diz que não cura ninguém. Que ele tá ali pra ajudar os outros a se aceitarem, a aprender a controlar os poderes e blá blá blá. Aí o Homem-Aranha sai reclamando. Pô, eu salvo todo mundo o tempo todo. Mas quando sou eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda? É isso, cara. Eu posso salvar o mundo 10 vezes em seguida, mas quando sou eu que preciso de ajuda, estou sempre sozinho. Obrigado por nada. É essa a essência, né? É o Homem-Aranha, cara. Ele é assim. Ele tá nesse ciclo de sofrimento interno, sempre. Ele não é um personagem estoico que aceita o que a vida dá e encara de boa. Ele tá sempre sofrendo. Ele é um personagem bem dramático com relação à vida social dele. Social, do Peter Parker mesmo. Ele foi criado com esse propósito. O Stan Lee criou ele assim. Com o propósito de ser um personagem que reflete os dilemas masculinos reais dos jovens. A Marvel nessa época, nos anos 60, ela estava inovando, ela estava indo na contramão do que a DC fazia. Os personagens da DC eram deuses, só tinham problemas com o vilão, não tinha vida pessoal, eram só heróis, símbolos. Aí, porra, você ia para as histórias do Homem-Aranha e eram pura novela. Você viu o Peter Parker perdido em pensamentos porque ele teve que dizer não pra namorada, teve que furar um date, né? Tem que dar um bolo na namorada, porque não podia dizer não pra Tia May. Então o Peter Parker é um cara que tá sempre perdido em dilemas emocionais, tá perdido nos pensamentos dele, tendo overthinking. É meio neurótico isso. Por mais que o filme não mostre os balões de pensamento da cabeça dele, como é nos quadrinhos, fica bem evidente na atuação do Tom Holland quanto ele é neurótico com relação à identidade secreta. A ponto até de mudar de apartamento, porque uma garota falou com ele. Ou a ponto de entrar de máscara numa casa de banho. E também o quão excitante, né? O quão nervoso o Peter fica em situações sociais, como na festa do apartamento da MJ. Essa cena, inclusive, eu acredito que foi inspirada no final de One More Day, que é logo depois do Mephisto apagar os anos de casado do Peter com a Mary Jane. E ele se vê na festa do Harry Osborn com o relacionamento dele zerado pelo Mephisto, sem todo aquele tempo de amor entre eles, sabe? A MJ até vai embora da festa mais cedo, tipo, é bem novelinho isso aí. Mas a gente gosta de ler isso nos quadrinhos, é bom demais. Se gosta de ler nos quadrinhos, como é que a gente não vai gostar de ver na tela? Aí lá o Peter se interessa por uma das garotas, mas ela é logo abraçada pelo Harry. Daí o Peter já fica triste. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E no final eles fazem um brinde ao retorno de alguns velhos amigos, a chegada de alguns novos amigos. É um novo ciclo do zero pro Peter Parker ali. Apagaram toda a cronologia de casado e daí rola o brinde por A Brand New Day, que é o título do filme, olha isso. Mas enfim, o mais importante dessa cena é que logo depois de ver isso, o Peter praticamente se joga do prédio no web swing dele, na teia lá. É um misto de frustração, ódio, pensamentos suicidas. É um web swing emocional, não é ação pela ação, ele não vai atrás de bandido. E isso é uma coisa que eu achei incrível nesse filme. Teve esse web swing bem irresponsável, né? Nessa vibe suicida, transtornado. E teve outro que foi logo depois da MJ ter aquela conversa com o Peter no esconderijo do justiceiro. Ela descobre toda a verdade porque ela leu a carta, mas infelizmente ela não ama ele. Ela não tem memórias dele. Esse eu não te amo são palavras extremamente pesadas, cara. Ela não tem culpa. É verdade nua e crua. Ela não lembra quem ele é. Então ela ainda pede carona pra casa. Então pensa, pô, ele acabou de ouvir palavras extremamente dolorosas e tem que se balançar com ela pela cidade com aquela sensação de velório, de derrota. Aquele climão. Pô, imagina o peso que deve estar dentro daquela máscara, entende? Você percebe que não é só uma cena de web swing. Tem um componente emocional ali que tá na construção da cena, tá no texto, tá na atuação, tá nas expressões faciais, na movimentação, sabe, na fisicalidade do Tom Holland. Então assim, esse é um filme que soube captar a essência novelística
das histórias do Homem-Aranha. Bom demais. Na minha sala de cinema, galera, as cenas que as pessoas mais surtaram, mais reagiram mesmo, você percebe que as pessoas reagiram, foram essas que eu falei. Foi a cena da MJ beijando o namorado e o Peter vendo lá. Foi a cena da MJ falando, eu não te amo. E pra mim esse é o ponto mais forte desse filme, pra vocês terem noção. É emocional isso, né? Principalmente porque ele mostra o outro lado disso. Você tem o Justiceiro falando pro Peter que ele já deveria ter contado pra eles, né? E quando a MJ descobre, ela fica brava por ele ter escondido isso dela por 5 anos. Imagina se fosse a sua vida que tivesse sido alterada. Você também se sentiria no direito de saber, né? E no fim das contas, a MJ ainda decide deixar o Peter entrar na vida dela, deixar ele subir pro apartamento, chama ele pra trocar ideia com o Ned, eles passam tempo juntos, conversam, brincam de Lego. Então assim, cara, boa parte do que o Peter tava passando era uma tortura psicológica que ele mesmo fazia com ele mesmo. Não que a situação não fosse complexa e complicada, com certeza era. Mas ele também não tinha feito nada pra tentar consertar a situação. Ele não queria atrapalhar os planos e a vida nova dos amigos dele. O que eu quero dizer é, o Peter Parker tornou todos os problemas dele ainda piores, se isolando de todo mundo? Sim, mas eu tenho certeza que uma boa porcentagem de vocês que está me assistindo agora vai pensar, putz, isso é literalmente eu, né? Eu faço isso inconscientemente. E é por isso que a última cena do Peter na lápide da Tia May é tão importante. O Peter chega ali e fala, eu tomei uma decisão, eu não vou mais fazer isso sozinho. E essa, inclusive, foi uma fala improvisada pelo Tom Holland e acabou virando, né, a força motriz da história inteira do filme. Inclusive, a relação do Homem-Aranha com a Jean Grey fez ele perceber isso.